Olá, seja muito bem-vindo ao Talk. Hoje vamos ter aqui um papo eletrizante, real, oficial. Vai ser um papo fantástico com o nosso amigo Diego. Além de parceiro da URH, é um grande amigo que a gente tem um carinho fantástico e vocês vão ver dentro desse bate-papo na Talk o conhecimento profundo que ele tem, principalmente do que se trata gente. Diego, se apresenta aí pra galera, eu não vou te apresentar porque eu acho que você deve se apresentar, porque tem um histórico aí bacana. Fica à vontade aí para contar para a galera aí quem é o Diego. Bom, um prazer estar aqui para a gente bater esse papo sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Bom, trabalho com desenvolvimento de lideranças já tem 10 anos, né? Liderança e gestão de equipes, então é um tema que eu sou apaixonado de falar a todo tempo. E nessa trajetória, né, muito conectado com o que a gente está discutindo de presente e de futuro em gestão de pessoas, né, e junto a todo esse trabalho de trabalhar diariamente com as empresas, falando de gestão de pessoas, de liderança, eu também tenho a alegria neste momento de estar presidente da BRH Santa Catarina, né, com uma missão aí de representar o RH de Santa Catarina, né, nessa cena estadual e nacional. Bacana. E eu queria trazer aqui um negócio, vocês me conhecem e sabem. Eu só gosto de aprender com quem faz. Eu não perco tempo com quem só traz teoria, nunca executou nada. E quando a gente fala sobre o aspecto liderança, o Diego é um cara que dá aula sobre isso e eu vou explicar para vocês o porquê disso. O Diego, logo que a gente chegou no estado de Santa Catarina, uma das principais características de um líder é ser servidor. E o Diego fez isso com uma maestria fantástica. Não estava esperando essa, né? E realmente aqui já fica um grande agradecimento nosso da URH, porque quando a gente chegou no estado de Santa Catarina, a primeira coisa que você fez foi aceitar tomar um café comigo e dizer assim, cara, eu vou te dar suporte, eu acho que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e você foi extremamente, como é que eu posso dar a palavra certa? Você foi extremamente um facilitador. Você foi um líder que ajudou literalmente nós naquele momento poder se conectar com algumas pessoas. Você estava ali para servir, que eu acho que é uma das principais atribuições de liderança. Então você é um cara que faz. Hoje você lidera aí a BRH. Então isso já é uma prova real de skin the game, de mão na massa. E Diego, então primeiro te dar parabéns, tá? Pela tua atitude, pelo teu papel. Então para nós começar, já vamos começar com um tema polêmico. Já vamos começar aqui com coisas profundas. Diego, saiu uma notícia da própria BRH que empresas de Santa Catarina enfrentam crise silenciosa por falta de pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você, na sua visão, está enxergando isso e o quanto a liderança está preparada para lidar com essas rotatividades, com gente chegando a todo tempo, já que o nosso tema aqui é liderança, vamos separar isso em duas partes. Primeiro, se isso é real, o que está acontecendo aqui em Santa Catarina, a falta de gente. E o segundo pilar, se as lideranças estão preparadas para receber toda essa galera que está rodando toda hora. Nós temos um cenário em Santa Catarina muito peculiar, porque nós estamos em pleno emprego. Mesmo no momento de economia, de mundo, de país, né, com algumas instabilidades, Santa Catarina está em pleno emprego nesse momento. Menor taxa de desemprego da história e a menor taxa de desemprego do país. Essa falta de pessoas no mercado, ela traz um desafio extra para a liderança, e isso é uma verdade. O RH já tem aí um grande desafio, uma vez que falta pessoas qualificadas, mas também falta pessoas disponíveis para trabalhar. Então isso já traz um desafio por si só. Quando a gente está falando da liderança, a gente tem um desafio extra. Porque vamos imaginar o momento que esse líder está vivendo. Ele primeiro está vivendo um momento de pressão. E dupla pressão. Pressão da própria organização, no sentido de entrega de resultado, de performance, esse olhar para pessoas, NR1 batendo na porta. Então, o líder é um agente importante nesse processo. Então, pressão deste lado. E ele recebe, neste momento, o que eu digo que é uma pressão coletiva social. O que é essa pressão coletiva social? O líder que nesse momento não pode falhar. Ele não pode falhar, ele não pode ser fraco, ele não pode errar, porque qualquer falha dele pode custar pessoas que estão faltando no mercado e pode custar de fato essa performance. Então vamos lá, ele está vivendo duas pressões. Primeiro ponto, vivendo pressão.
O segundo ponto é como é que ele lida, e aí o segundo desafio dele, nesse mundo onde a gente tem 5 gerações vivendo dentro das empresas ao mesmo tempo, com realidades, expectativas totalmente diferentes entre si. Como é que ele lida com esse ambiente dessas pessoas que estão vivendo um novo momento de mundo, e aí isso muda o comportamento das pessoas. A gente está vivendo um momento de transição de comportamento socioemocional no mundo, então isso tem um impacto. Uhum. Então, vamos lá, né? Segundo fator que ele vive nesse ponto. E o terceiro, que talvez é o mais silencioso e que se discute muito pouco ainda, é o líder que começa a ficar refém da equipe. Uhum. Porque se eu não tenho pessoas, eu tenho, né, falta de pessoas, dificuldade de contratação, porque a gente está em pleno emprego, como é que eu, líder, vou lidar com a equipe? Porque num cenário normal, poxa, alguém não está performando, tem uma questão de comportamento, eu tentei desenvolver, trabalhei uma vez, trabalhei duas, e feedback, chega uma hora que o líder diz, não dá, não tem como, né? Não é possível continuar. Neste cenário, a liderança muitas vezes tem que dizer assim, já tentei, já fiz, a pessoa não desenvolveu, na verdade piorou, mas assim, é melhor com essa pessoa que tem problemas comportamentais, problemas de performance, do que sem ela, porque eu vou levar 3, 6, 9 meses para encontrar alguém para essa vaga. Então, isso é uma realidade que a gente tem que olhar que está acontecendo com a liderança. Então, o líder neste cenário está lidando com esse conjunto de fatores, assim, para destacar os principais. Se a gente for entrar, tem aí uma lista gigante de situações que o pleno emprego de Santa Catarina está, né, colocando em cima da liderança nesse momento. Perfeito, excelente. Muito bom. E Diego, me diz uma coisa, cara, quando a gente pega esse ponto que a gente está falando muito aqui, eu acho que para você que é empresário e tem essa dor latente de ter rotatividade dentro da empresa, não conseguir estar batendo meta, só para vocês saberem, 78% das empresas em 2025 não bateram suas metas do planejamento. Então nós estamos falando aí que mais do que a grande maioria das pessoas, das empresas, não bateram suas metas. E isso está atrelado diretamente com a performance da equipe. Pensando nisso, qual que você acha que são os principais erros que as empresas estão cometendo na hora de desenvolver esses líderes? Pergunta difícil essa, eu até dei aquela respirada, porque talvez o grande ponto é a gente olhar para o líder como um ser humano, como pessoa. Ah, Diego, mas as empresas não estão olhando? Não quer dizer que elas não estão olhando, mas está tudo tão rápido, tão acelerado, e a gente está precisando que a liderança entregue resultado e performance tão rápido, que a gente está esquecendo que por trás do líder existe um ser humano com as mesmas dificuldades, as mesmas complexidades que as pessoas da equipe, que tem as suas expectativas, que tem os seus medos, que tem os seus gaps, que tem uma série de fatores que precisam ser observados. Então aqui talvez é o primeiro ponto. É eu, às vezes, tirar a armadura do líder, eu, enquanto líder, tirar essa armadura e, quando eu estou olhando para desenvolvimento, tirar a armadura dessa pessoa e olhar ela como indivíduo. Né? E quando eu olho como indivíduo, eu entendo o que eu tenho que mais essencial desenvolver. O segundo ponto é o desenvolvimento constante da liderança. Eu acho que aqui talvez está o grande ponto, porque vamos fazer um recorte de mundo hoje com tudo acelerado, inteligência artificial, a gente quer muitas coisas express. Então a gente quer fazer desenvolvimento fast, né? Muito rápido com a liderança. Enquanto a gente está falando que desenvolver liderança é um caminho contínuo e infinito. Então esse é o grande ponto. E aí a gente tem que, né, olhar por esse aspecto sobre o pilar da educação corporativa, do autodesenvolvimento da liderança, mas o RH, a área de gestão de pessoas, ajudando o líder no que eu costumo chamar de desenvolvimento, né, ou educação unipessoal do líder, né, que é uma convergência de vários fatores. Então, esses são grandes pontos para a gente olhar como desenvolver essa liderança. E o
talvez o terceiro ponto que eu gosto de olhar nesse aspecto, né, é que para desenvolver liderança, eu preciso dar para ele contexto. Preciso dar para ele contexto de mundo. Mais do que desenvolver técnica, eu preciso dar contexto de mundo do o que está acontecendo no mundo e quais são as transformações que este mundo está passando. Porque sem esse repertório, eu não consigo desenvolver ele para lidar com as situações reais do dia a dia. Então eu costumo dizer que sim, poxa, eu tenho que desenvolver a habilidade de finanças nesse líder, para cuidar de orçamento da sua área. Ok, isso é técnico. Mas eu também preciso dar para ele a visão assim, como que as relações sociais e de comportamento estão se transformando no mundo. Quase meio que filosófico, mas se eu não tiver essa percepção e ele não tiver essa percepção, ele não consegue lidar com a mudança que as pessoas estão passando nesse momento e o mundo está passando. Perfeito, eu acho que na sua fala ficou muito claro a minha próxima pergunta, mas eu vou pedir só para que você responda a ela, para que todo mundo consiga entender claramente se sim ou se não. Na sua opinião, liderança se ensina ou se desenvolve somente na prática? Eu vou dizer que é sim e não. Difícil essa, né? Eu acredito que, embora se ensine, né, e a gente tem que, de fato, ter a parte conceitual, liderança se desenvolve na prática. Se eu fosse fazer um equilíbrio, 20% se ensina, que é conhecimento teórico. 80% é prática. Ótimo. Puramente prática. Porque a liderança ela vem da prática, porque você vai errar e acertar diariamente. Nunca um líder vai estar pronto. Porque muitas vezes é a situação do dia, é a situação de uma equipe, é o desafio de uma organização que vai colocar ele em xeque e à prova. O líder vai errar e vai acertar a todo momento e todos os dias e a toda hora. O grande ponto é como é que ele lida dali para frente. Então, por isso que é prática, se desenvolve na prática. Ótimo, excelente ponto. Então, vamos lá. Quais são os métodos mais eficazes hoje para desenvolver liderança de verdade? Não só no papel, né? Então, o que você considera assim, que seria fundamental para desenvolver boas lideranças? Eu acho que quando a gente está falando de desenvolver boas lideranças hoje, a gente está falando de, primeiro, dar para ele base teórica, né? Eu digo que é a caixinha de ferramenta do líder. A gente precisa voltar a desenvolver nos líderes o essencial, o básico bem feito. A gente precisa voltar a treinar a liderança sobre comunicação assertiva, sobre feedback, sobre gestão de tarefas, sobre reunião, sobre métodos de qualidade, básico, as ferramentas básicas de qualquer gestor e líder. Eu digo, parece muito básico, mas a gente vê muitas e muitas empresas que pulam essa etapa achando que, isso aqui ele já chega sabendo. Não, a gente precisa desenvolver. Então, esse é o primeiro método. Eu lembrar que o básico precisa sempre ser treinado e reforçado a todo momento com quem está em liderança. O outro grande ponto é eu fazer uma dobradinha do desenvolvimento do líder organizacional e do líder pessoal. Por que eu digo isso? Não adianta eu achar que eu desenvolver competências socioemocionais desse líder apenas pensando no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, né? Então, falar de comunicação, de inteligência emocional aplicada ao trabalho, só isso voltado para a organização vai ser o suficiente. Ele é um ser único. Então, eu preciso conectar esse desenvolvimento dele, além do aspecto organizacional, com a vida dele. Então, o grande ponto é como é que eu ajudo ele a desenvolver inteligência emocional para a vida, não só para o ambiente de trabalho. Porque eu preciso olhar para a vida dessa pessoa e dizer assim, como é que na tua relação familiar, como é que na tua relação com a comunidade, como é que na tua relação com os amigos você pode desenvolver essa inteligência emocional. Dando exemplo da inteligência emocional como tantas outras competências socioemocionais. Mas o grande ponto é, eu tenho que ter um conjunto ferramental, eu tenho que ter um conjunto comportamental e o comportamental desenvolvido no ambiente organizacional e fora do ambiente organizacional, né, voltado para
individualidade para a vida, porque senão ele fica em desequilíbrio. Eu sei ter esta competência no ambiente organizacional, mas ela não faz parte de quem eu sou. E esse talvez é o grande ponto. Ótimo. E pegando esse gancho, tem uma coisa que para mim, eu sempre me questiono sobre isso, e tem a ver diretamente com hard skill e soft skill, que é habilidades técnicas que um líder tem, e soft skill ele é o comportamental. Se hoje você fosse o CEO de uma empresa de, sei lá, 2.000 colaboradores, e você estivesse montando um programa para desenvolver essas lideranças, você começaria pelos soft skills, que é ver essas habilidades muito mais dele, comportamentais dele, ou pelo hard skill, que seria essas técnicas de feedback, técnicas que são mais hard skills, que são os processos. Por qual dos dois lados você começaria, desenvolvendo mais ele ou as metodologias de liderança? Comportamento. Indiscutivelmente, para mim, começa com comportamento. É isso que eu falo! Estamos realmente muito alinhados, cara. Eu acredito muito nisso, mas eu queria que você aprofundasse, por favor. O grande ponto é que se eu não desenvolvo comportamento nessa liderança, nesse indivíduo, a técnica, a hard skill não vai funcionar. Ele vira altamente técnico, mas ele não sabe como colocar aquilo em prática. Porque quando a gente está falando do comportamento, e aí talvez o grande ponto é, o líder precisa primeiro se entender como pessoa e como liderança. E aí a gente muitas vezes coloca essa responsabilidade neles assim, não, mas isso daqui ele vai resolver pessoalmente, na sua individualidade, com terapia. Gente, eu sou super favorável, eu acho que a terapia é importante na vida de todo mundo. Mas, quando eu estou no ambiente organizacional, eu tenho que criar essa ideia coletiva. Tem um conceito que eu gosto muito, que faz muitos anos que eu ouvi, que é criar essa questão do grupo de segurança da psicodinâmica dos negócios. Então, eu criar dentro da empresa, nesse aspecto comportamental, um grupo que confia em si, é vulnerável entre si e que está se propondo a todo tempo desenvolver a si mesmo e aos outros. Tem um trabalho, e todo mundo olhar em cima disso, que é essa coisa da psicodinâmica dos negócios, ou seja, é a psicologia aplicada a essa dinâmica dos negócios com as pessoas. Porque eu preciso entrar em profundidade, eu preciso que esse líder se entenda quanto indivíduo. E por que isso? Porque se a gente olhar num recorte de 20 anos atrás, o líder ele tinha menos confrontos, menos conversas difíceis, menos desafios no dia a dia. As pessoas vinham menos propensas a provocar, se impor, discutir, bater de frente. Não quer dizer que isso está errado, mas antigamente o líder não precisava lidar tanto com isso. Hoje ele lida com isso a todo momento e a todo instante na empresa. A pessoa que acabou de ser contratada, que está 30 dias, ela já quer ter voz, ela quer ter vez, ela quer desafiar o status quo daquele grupo, daquela empresa e coloca em xeque, muitas vezes, o papel daquele líder. E aí o líder precisa estar preparado para lidar com isso, porque senão ele se fecha e ele pode virar autoritário. Então, se ele não desenvolve comportamento que vai pelo seu viés de se entender como é que ele vai reagir a cada uma das situações, é importante. Porque tem um ponto que a gente não fala tanto em liderança e que é importante, o líder não precisa ser um grande camaleão, ele precisa se adaptar. Mas ele também tem que reconhecer e dizer o seguinte, diante deste comportamento ou dessa situação, a minha tendência natural de resposta e de comportamento é essa. E ele dizer o seguinte, é essa, e eu estou disposto a mudar, ou eu não estou disposto a mudar ela. Esse é o grande ponto. Agora, vamos pegar os líderes que você conhece, que eu conheço. Se a gente conversar com a maior parte deles não tem clareza de quais são seus aspectos de comportamento que ele não está predisposto a mudar ou que ele já sabe que vai ter reação. Então, por isso que desenvolver comportamento é tão importante. Porque quanto mais eu desenvolvo comportamental, mais eu entendo como eu vou reagir frente a situações
e até onde eu quero ceder ou não na minha forma de ser, no meu comportamento. Eu vou conseguir entender melhor as pessoas e o momento das pessoas e de mundo, e eu vou conseguir, de fato, fazer gestão de pessoas e inspirar e conduzir essa equipe de fato. O técnico vem como consequência, porque quando eu tenho esse lado comportamental desenvolvido, eu consigo, sem dúvida, ter mais predisposição a mergulhar no técnico e fazer esse técnico funcionar na prática. Ótimo, excelente, muito bom, Jean. Muito bom mesmo. E entrando mais a fundo agora, já que a gente está falando bastante sobre a parte da liderança, eu acho que um grande desafio é sobre a liderança em gerações diferentes. Então, a maneira como eu fui educado, seja profissionalmente ou seja pela minha família, foi uma maneira. E a maneira eu, como líder, hoje quero educar os meus liderados ou quero ajudá-los a se desenvolver, é extremamente diferente muitas vezes. E qual que é o desafio hoje das lideranças que precisam desenvolver a geração Z principalmente? Talvez o primeiro ponto é a gente entender como é que essas gerações se conectam com o trabalho. Quando a gente está falando das gerações Baby Boomer, X, a vida é trabalho. Quando eu estou falando das gerações mais jovens, a Z principalmente, o trabalho está na vida. Parece uma mudança pequena, mas ela é uma mudança gigantesca nas relações de trabalho. Porque quando a gente está falando da geração Baby Boomer X, a vida é trabalho. Então, ele vem para o trabalho pensando que aquilo é a carreira dele, é o desenvolvimento dele, é onde ele vai se identificar, onde ele vai construir a sua obra como um todo neste mundo. Então, o líder olha para essa pessoa e ela tem tempo de construção, porque essa pessoa também se dá o tempo de ser desenvolvida para progredir na sua carreira e deixar essa marca, esse legado. Quando eu falo da geração Z, onde o trabalho está na vida, o trabalho ocupa uma parcela da vida dessa pessoa. E que pode ser maior ou menor. Cada um vai ter a sua régua como um todo. E aí a liderança precisa entender que espaço o trabalho ocupa na vida dessa pessoa e quais são os anseios e os desejos que essa pessoa tem dentro de um determinado tempo. Então, isso é um grande desafio da liderança. E aí você viu que eu não falei dos millennials e dos Ys, porque a nossa geração, que é a geração Millennium, Y ali, nós somos uma geração de transição. Então, né, tem inclusive alguns autores que falam que é a geração que mais apanhou e mais vai apanhar ao longo da sua carreira, porque é a geração que fez a transição entre a vida é trabalho e o trabalho está na vida. E talvez a maior parte dos millennials estejam tentando achar esse equilíbrio. Tá, a minha vida é trabalho, mas o trabalho está na vida e eu quero achar o equilíbrio. E esse é um grande desafio como um todo. Então, o líder primeiro precisa entender, num processo de desenvolvimento, o espaço que trabalho e carreira ocupam na vida daquela pessoa. Porque senão ele não vai conseguir achar o ponto de desenvolver as pessoas da sua equipe. O segundo grande ponto é talvez entender, e eu digo até se perdoar, que algumas pessoas não vão traçar a lógica de carreira e de desenvolvimento que você e a empresa esperaram para ela. Porque quando eu estou falando da geração Z, por exemplo, eu estou falando que eles têm uma perspectiva de mundo e uma ideia de aceleração de resultado, de progressão de carreira, de desenvolvimento, muito mais acelerada que outras gerações tiveram. Então, quando a gente olha, vamos fazer aí um paralelo, uma pessoa da geração X, ela tinha consciência ou clareza que ela se tornar um gerente dentro de uma organização era um tempo de desenvolvimento dentro daquela mesma empresa ou em duas empresas, porque era uma geração que mudava pouco de empresa, de 10, 15 anos para que ele estivesse pronto para assumir. Quando eu olho para uma geração Z hoje, nós estamos falando que esses jovens, e eu não estou julgando eles, só uma constatação. Essa geração olha e diz o seguinte: eu quero ser gerente em 7 anos, em 5 anos. E aí, como é que eu faço essa curva de desenvolvimento
muitas vezes com essa pessoa não estando preparada comportamentalmente para isso, não só pelo aspecto de comportamento, de treinar, porque ela é uma geração, inclusive, que estuda mais, está mais conectada, mas é de vivência. E aí esse é o grande desafio, como é que o líder equilibra? Tenho a resposta? Queria ter, talvez, a resposta que todo mundo espera em liderança, mas o grande ponto é, quanto mais eu entender o espaço que a carreira e o trabalho tem na vida de cada indivíduo e cada geração dentro da minha equipe, mais eu vou conseguir achar mecanismos para isso. E aí só um ponto que eu acho que é importante, eu comentei ainda há pouco dessa questão da educação unipessoal, porque o grande desafio quando eu estou falando de ter 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo e convivendo, é que eu não posso mais pensar desenvolvimento de pessoas de forma plastificada. Eu vou criar um programa de desenvolvimento aqui e vou colocar todo mundo aqui dentro. Não, eu não consigo mais fazer isso. Eu posso ter uma trilha meio que comum a todo mundo. Para me dar o direcionamento. Para dar um direcionamento, mas eu vou ter que ter ali uns 50% a 60% personalizado quase que individualmente para cada pessoa. E aí isso torna, sem dúvida, o processo de desenvolvimento de pessoas, né, muito mais complexo do que já foi um dia onde eu, colocava todo mundo numa trilha de desenvolvimento e era o suficiente. Hoje eu preciso, né, ter uma parte que pode ser coletiva, né, ou igual para todo mundo, e uma parte que tem que ser pessoalizada para cada indivíduo dentro de cada realidade. Diego, eu concordo em gênero, grau, 100% com você sobre isso. E agora não é puxando o assado para o RH, mas é porque realmente, quando a gente desenvolveu a nossa tecnologia, a gente pensava exatamente desta forma, que é o quê? Não adianta eu trazer um treinamento geral para 100% da empresa e esperar que o efeito seja igual para todos. Então a RH é a única ferramenta hoje no Brasil, quando roda uma avaliação de desempenho, ela entende o gap que precisa ser desenvolvido e traz treinamento baseado nos gaps, que é exatamente o que você disse, eu trato o indivíduo como um indivíduo. E é isso que eu acredito realmente. Não adianta colocar todo mundo nesse negócio que você falou, acho que você deixou muito claro, plastificado, né? Criar uma caixinha e achar que todo mundo vai sair dessa caixa igual lá na ponta. E isso é uma mentira. Literalmente você precisa tratar o indivíduo como um indivíduo, porque tem coisas que vai ser mais profunda em alguns e tem coisas que para outros vão dizer assim, cara, eu já estou muito bem com isso, ou de repente estou até um nível superior em cima disso que vocês estão tratando aqui. Então eu acho que esse é um ponto que para mim ele é crucial e eu acho que fiquei muito feliz de ouvir você falando sobre isso. Aproveitando aqui, seguindo, ontem eu participei, eu sou um dos mentores lá do G4 para líderes, e ontem eu trouxe um dado que eu vi que chamou muita atenção das pessoas dentro da sala de aula. Se você é CEO, se você é líder, presta atenção nisso. Eu vou trazer esse dado e eu quero ver o seu ponto de vista sobre isso. Então, hoje, 100% das empresas do Brasil, 90% delas dependem de venda. Apenas 10% não, porque são ONGs, são instituições, são órgãos governamentais, mas 90% precisam vender para poder gerar receita. Dito isto, nessa janela, 70% dessas empresas nunca passaram por nenhum tipo de treinamento para vendas, sendo que essa é a principal fonte de receita dela, vender. E ninguém passou, 70% não passou por treinamento de vendas. Pasme sobre isso, mas pasme eu fico quando eu vejo que 92% dessas empresas nunca desenvolveram os seus líderes internos. Então, baseado nesse dado, uma empresa que não desenvolve liderança está fadada ao quê? Eu costumo dizer que talvez a resposta mais impactante é ao fracasso. Mas no mundo de hoje, eu digo que ela está fadada a ter grandes problemas no futuro, porque o fracasso talvez seja muito forte nesse momento. Mas o ponto é que as empresas ainda acreditam em alguns momentos que a própria pessoa tem que buscar esse seu desenvolvimento se ela quer desenvolver e progredir na sua carreira. E ela precisa entender que ela precisa trazer esse processo para desenvolvimento real como um todo. Ela precisa assumir este papel. Não para guiar como é que o líder vai pensar, mas para dar para ele um repertório de criticidade acima de tudo. Tem um
um ponto nesse olhar que realmente tem uma massa de empresas que não bota treinamento, não faz treinamento e espera que cada um busque por si só. Eu conheço várias, isso me assusta muitas vezes. E tem muitas empresas que acreditam muito no treinamento interno. Ou seja, pegam uma pessoa, 2, 3, lá da área de gestão de pessoas, preparam elas para serem os facilitadores e treinarem internamente. Até aqui não é o grande problema. Qual é o ponto? Tem ganhos, porque você garante cultura, você garante alinhamento, mas tem um ponto que você perde oxigenação, ou seja, a visão crítica de fora, o olhar externo que pode ser colocado ali dentro para ajudar a desenvolver essa liderança. O grande ponto, quando a gente está falando de liderança, é que a gente precisa ainda, embora eu digo isso deveria, acho quase ser óbvio, mas a gente ainda precisa olhar que eu preciso formar líderes e não formatar líderes. Esse é o grande ponto. A gente ainda acredita nas empresas, lamentavelmente, que a gente vai formatar o líder. Fulano vai assumir um cargo de gestão, de liderança, então eu vou moldar ele com a nossa cultura, eu vou moldar ele conforme a gente pensa, Não é sobre formatar, é sobre formar ele. Quanto mais criticidade, quanto mais olhar ampliado, visão sistêmica, olhar de mundo como um todo e sobre pessoas esse líder tiver, mais ele vai ter a capacidade. Onde que entra o papel do RH? É ajudar ele a pegar todo esse conjunto amplo e como é que eu decanto e alinho e coloco isso em prática dentro desta realidade organizacional. Então, que aí é um processo de decantar e de preparar, mas não de formatar. Porque esse é o grande ponto. E aí quando tu fala desse processo de que 92% de empresas nunca desenvolveram, nunca fizeram um treinamento de liderança, está ligado a isso. Porque ela muitas vezes está pensando em formatar o seu perfil de líder e aquela liderança, ao invés de formar ela, não só como liderança, mas como indivíduo dentro desse mundo e dessa sociedade. Excelente, muito bom. Diego, o que diferencia uma empresa que forma líderes e as empresas que não formam líderes, baseado exatamente nisso que você comentou? Você que vive no meio de tantas empresas, que você tem referências de empresas que desenvolvem lideranças, que investem nessas lideranças, e a diferença dessas empresas que não investem em liderança e que não desenvolvem. Consegue explicar claramente o que tem nessa e o que não tem nessa? Talvez a gente tenha que dividir as empresas em 3 cenários. As empresas que não desenvolvem lideranças é uma empresa que ela vai inovar menos, ela vai ter uma resposta mais lenta às mudanças de mercado efetivamente, ela vai ter mais dificuldade com o passar do tempo de engajar as pessoas, e eu não gosto muito da palavra reter, mas de reter os bons talentos lá dentro, porque ela vai ficando, em alguns momentos, obsoleta. Prova disso, a gente pode fazer vários recortes de empresas no Brasil e fora que foram à falência. E muitas delas era a falta de criticidade, de inovar, que estava ligado a não desenvolver a liderança. No extremo outro oposto, as empresas que desenvolvem muito as suas lideranças têm a habilidade quase de prever o futuro, de criar tendências, de estar à frente, de ser competitiva a todo momento, de atrair os melhores talentos, de ser um ambiente de desejo das pessoas, porque essa empresa ela realmente está sempre à frente do seu tempo. Por que eu falei em 3? Porque tem um miolo que eu digo que é o grupo tão perigoso quanto aquela que não desenvolve, é a que desenvolve sem critério. É a que dá muito espaço de desenvolvimento, que cria muitas oportunidades de desenvolvimento, mas não faz aquilo que a gente falou, de ter alguém dentro que ajuda, ok, vamos pegar tudo isso que você está se desenvolvendo e vendo de mundo e como é que a gente coloca isso na prática. Ela é tão perigosa quanto quem não desenvolve, porque eu posso ter visões difusas dentro da empresa. Então eu tenho pessoas com uma perspectiva ampliada, com alto grau de desenvolvimento, mas que
não conseguem muitas vezes tangibilizar aquilo que vem para a realidade da organização. E aí eu posso ter visões difusas e pessoas correndo em frentes diferentes, e aí ao invés de eu somar esforços, como numa empresa que, né, desenvolve muito, para olhar à frente, eu, em vez de somar esforços, eu divido esforços, e aí esse dividir muitas vezes pode ser perigoso, principalmente em momentos de crise, de recessão, onde as pessoas não vão estar, né, todas pelo mesmo objetivo, né, daquela organização ou daquela visão de futuro igual. Excelente resposta. Se você pudesse dar um conselho direto para as empresas que querem evoluir as suas lideranças em 2026, qual seria seu conselho aí que você daria? O primeiro conselho é desenvolva as lideranças, né? E comece, mesmo sem saber muitas vezes por onde começar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o que eu ouço de RHs, fazendo reunião, gente, Diego, eu quero ver um programa de liderança, quero ver um treinamento, e a gente vai conversando. Muitas vezes as empresas querem ter um mundo perfeito. Elas querem ter vou começar a desenvolver liderança, eu quero ter o melhor programa, eu quero ter um programa infalível. Muitas vezes até porque, diz assim, poxa, se eu errar nesse, talvez eu não ganhe credibilidade da liderança, do CEO, para continuar um projeto desse. Uhum. A minha dica é comece, para quem ainda não começou, comece mesmo de forma imperfeita. Uhum. Mas dê o primeiro passo e vá aprendendo com o caminho. E deixe muito claro para as pessoas, nós vamos aprender juntos esse processo de como desenvolver constantemente liderança. Para quem já faz, investir muito nessa ideia de oxigenação, de ampliar conhecimento, né, seja em modelos presenciais ou em modelos digitais, com trilhas personalizadas, muitas vezes, mas trazer isso para um momento de debate interno e de equilíbrio desse conteúdo. Uhum. Eu costumo dizer, não adianta eu colocar o líder, fazer uma trilha de desenvolvimento dentro da minha universidade corporativa, se a hora que acabar aquela trilha, eu não faço um momento de debate, de troca. Ou eu tenho 3 líderes que estão desenvolvendo um tema específico, a comunicação assertiva, né, que está tão em voga nas empresas. E a hora que acaba essa trilha deles, eu não propor um momento de troca entre eles e as outras lideranças, para compartilhar, e inclusive, ok, o que dessa teoria, o que disso que eu ouvi, faz sentido para a nossa realidade nos seus mais variados extremos. Uhum. Esse é um ponto importante. Poxa, eu mandei uma liderança ou várias lideranças para um congresso. Uhum. Tá? Quanto daquilo, quando ele volta, vira conhecimento coletivo e de debate para que a gente evolua conjuntamente? O grande ponto é como a gente faz isso. Eu posso fazer isso dentro de uma cultura de desenvolvimento, uma cultura de construção, ou eu posso fazer isso numa cultura de cobrança, que é o que mais acontece. As empresas, às vezes, quando vão fazer isso, botam, e aí, vamos lá, o que você aprendeu lá? Meio que contra a parede e coloca a liderança até com... Eu nem vou para o próximo congresso, porque vai chegar aqui eu vou ser sabatinado. Não, é trazer isso como cultura de desenvolvimento e de compartilhamento de como que a gente evolui juntos nesse processo de construção. Então, a grande dica para quem vai olhar desenvolvimento de liderança esse ano é olhar por esses aspectos. Quem não faz, comece mesmo de forma imperfeita. Quem já faz, né, olhar essa forma de como é que eu aumento esse compartilhamento, crio essa ideia de coletividade e de unidade desse desenvolvimento e como é que eu mesclo, né, o conhecimento individual interno com trilhas, com material interno, universidade corporativa, e como que eu também olho para fora em alguns universos para, né, abrir esse leque, abrir essa visão de mundo. Excelente. Diego, chegamos aqui na nossa reta final, então esse bate-papo ele foi muito rico, eu fiquei extremamente conectado contigo, porque eu concordo em gênero e grau com tudo que você falou aqui, foi um papo muito rico mesmo, sabe? Rico mesmo. Então, eu queria te agradecer por essa troca, que foi extremamente valiosa, e eu queria deixar aberto para você dar esse recado final para esses líderes, para esses CEOs que estão aqui, sobre o que você vê sobre a responsabilidade deles dentro das empresas, sobre o desafio que ele tem
Então, fica aí aberto você dar esse recado final para a galera. Foi um grande prazer, o tempo fluiu e a gente nem viu. Mas talvez o grande mensagem que eu quero deixar quando a gente está falando de desenvolvimento de lideranças, o primeiro é para o líder, de ele se colocar numa posição de vulnerabilidade, de assumir aquilo que ele precisa desenvolver e daquilo que ele de fato entende que ele tem de gaps, né, e que ele tem necessidade de ajuda, ou aquilo que ele reconhece que faz parte do seu comportamento, da sua personalidade. Ele sair dessa coisa do se colocar como um ser, né, imbatível, invencível, inacessível, principalmente até no aspecto comportamental. O segundo é para os RHs, olhar muito para a liderança e apoiar esse líder, para ele se entender como pessoa, se entender como indivíduo e se entender como líder, né? Uma fala corajosa, mas com muita empatia e compaixão. E para os liderados, para as equipes, o convite de olhar para o seu líder e entender que ele tem um papel a desempenhar de inspirar, de mobilizar a equipe, mas que ele é gente como você. E que ele vai ter erros, acertos e que ele vai ter dificuldades emocionais e dilemas emocionais, assim como você. Então, esse lado também de empatia. Porque se esse trio de olhar não acontece, a gente adoece os líderes e adoece as equipes, né? A NR1 está aí falando tanto disso, do adoecimento das empresas, porque se o liderado não tem essa empatia com o seu líder, e se o líder não consegue se ver como vulnerável e gente como a gente, essa equação vai adoecer, porque está todo mundo querendo, né, competir e cobrar. Então, acho que empatia, compaixão, vulnerabilidade, coragem são essenciais em liderança para todo mundo, né? Quem está e quem, né, faz parte das equipes. Perfeito. Muito obrigado, Diego. E, pessoal, espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Fique à vontade de fazer seus comentários aqui embaixo. Faça perguntas que a gente vai estar te respondendo quanto antes. Então, Diego, foi um prazer imenso esse momento. Pessoal, aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! E o RH, mais que um sistema, um ecossistema para desenvolver pessoas.